De volta para continuar falando de família, para você que faz parte da nossa família, que é a Associação do Senhor Jesus, Rede Século XXI. Aliás, eu preciso agradecer aqui a Antônia Gonçalves Ferreira, de Areia Branca, no Rio Grande do Norte, que é a mais nova membro da família da Associação do Senhor Jesus, Rede Século XXI. Muito obrigado, Deus te abençoe. Obrigado mesmo pela sua decisão de começar a fazer parte desta família. Ela pede oração pela cura do seu pé esquerdo, pede por um emprego para o seu filho Paulo Vitor e pede por toda a sua família. Obrigado pela sua participação. Também a Ivani Donha Dias, de São Paulo, capital, pede oração pela cura do seu ombro direito, pede pela saúde física, espiritual, emocional e mental. A Elza Maria Perrone Magalhães, de Itamonte, Minas Gerais, pede oração por sua filha Dalila Ferrone Magalhães, pela saúde, que está passando muito mal. E também a Olga Pinto Rodrigues Primo, de Campinas, São Paulo, pedindo aqui pela cura e libertação, está apresentando toda a sua família, também pedindo pela situação financeira. A Ivete Aparecida de Melo Coelho, de São José dos Pinhais, no Paraná. Todas essas intenções que eu estou apresentando aqui, nós vamos recolher cada uma delas, desde ontem, as de ontem, de hoje, até sexta-feira, e vamos apresentar, colocar lá na urna, onde estão todos os pedidos da novena das mãos ensanguentadas de Jesus. Vamos pedir uma bênção muito especial para você e para toda a sua família. E depois, é claro, o seu nome vai continuar em oração nas missas todas. Durante 100 missas, nós vamos apresentando a sua intenção, apresentando a sua vida diante de Jesus. Então é só você ligar para cá, continuar ligando para cá, no nosso telefone 19 3871 9620 e deixar o seu pedido de oração. Nós estamos falando sobre família. São muitos os desafios que as famílias vivem no dia a dia. Dentre os desafios, você sabe que existem casamentos na igreja, e aqui você precisa entender uma coisa, casamento é assim, quando alguém vem pedir o casamento na igreja católica, a rigor, os dois precisam ser batizados, os dois precisam ser católicos. Mas, se uma das partes for católica, também pode ser realizado o casamento na igreja. Ah, você não sabia disso? Então, o noivo é católico e a noiva católica. Então, eles vão à igreja e pedem o sacramento do matrimônio. Se o noivo é católico e a noiva não é católica, é protestante ou de alguma outra religião, ela pode casar na igreja católica também. Desde que a parte que não é católica assuma o compromisso de educar os filhos na fé católica. Afinal de contas, foram à igreja pedir o sacramento do matrimônio. Há um compromisso, existe uma série de compromissos que se assumem, mas são os desafios todos. Como viver se o marido é protestante, é evangélico e a mulher é católica? É um dos desafios que aparecem na vida. E é permitido que aconteça o casamento, a cerimônia do casamento na Igreja Católica, sendo uma das partes só católica, uma das partes só batizada na Igreja Católica. Se a outra parte for evangélica, pode então realizar o casamento. Mas é um grande desafio. Como enfrentar esse desafio no dia a dia da situação de uma família em que as religiões são diferentes? Vamos dar uma olhadinha nisso? Tem um testemunho bonito aí para a gente ver como é que um casal está vivendo essa situação. Um é católico e o outro de uma outra religião. Dá uma olhadinha que a gente vai compreender isso junto. Acompanhe comigo. Chegamos na casa do Jefeté e da Lisley e vamos conhecer um pouquinho da história deles, desse casal que professam cada um uma fé diferente e os desafios de viver em harmonia nessa união tão bonita que prevalece o amor. Vamos lá? Olá, tudo bom? Oi, tudo bom? Prazer. Esse é o Cone. Seja bem-vinda. Obrigada, vamos lá. Assim, fomos recebidos por esse casal simpático que abriu a porta da sua casa para contar um pouco da sua vida para nós. A gente se conheceu devido ao trabalho, né? Pela área de comunicação, eu trabalhava com comunicação online, web design, e ele da área de TI. Então ele precisava de alguém da área de web para a empresa e na busca, procurando um profissional, ele me encontrou. E aí a gente começou a ter uma amizade, conversar virtualmente pela internet na época, e aí nós tivemos o contato.
Aí ele veio, né, com a insistência, falei, que sabe que ele quer? E até na época eu percebi essa situação, eu falei, é evangélico, o que eu vou fazer, né? Qual que é o interesse? E aí ele fala assim, não, eu sou evangélico, sou protestante, né? Que tem a diferença por ser presbiteriano. Mas assim, pra gente, o que a gente conversava foi até interessante porque eu era da renovação carismática, então estava sempre falando da Bíblia, lendo, e ele achou interessante isso, né? E a Lisley, ela trouxe para mim essa fé de volta, o testemunho dela, a maneira como ela falava de Deus, a fé simples e firme na palavra de Deus, em Deus. Isso aí me estimulou a voltar, a buscar Deus também. Ela me desafiou isso. Então o testemunho dela me resgatou. Aos poucos, a paquera cresceu e se tornou oficialmente um namoro. Um namoro santo, sabe? Gente sempre se guardando para Deus. E logo no começo, quando eu pedi ela em namoro, ela falou assim, ó, Jeff, namorar, tudo bem, mas meu pai não gosta de palhaçada e se for para namorar, é para casar. Inclusive, quando ele foi apresentado para o meu pai, ele andou a procissão todinha da Páscoa, né? Todas as estações, até a gente chegar no ponto lá de parada, eu apresentar e falar para ele, né? Para o meu pai, apresentando ele. E aí ele falou, então eu vou na sua casa amanhã para a gente conversar. E foi onde ele me pediu em namoro para o meu pai. Eles contam como foi a reação da família e as deles para aceitar a religião um do outro. Para minha família em si, meu pai não foi, para ele não é tanto impacto. A minha mãe já é um pouco mais fervorosa, assim, ela é filha de Maria, né, na época desde os 7 anos. Então o medo dela era que eu saísse da nossa tradição, vamos dizer, né, que sempre seguiu. Mas eu sempre tive a convicção da minha fé e de como eu ia caminhar. Aceitou muito mais fácil do que eu mesmo. Eu lembro que eu cheguei na minha mãe, não sei se você estava lá, eu cheguei na minha mãe e falei, mãe, é tudo muito diferente, aquelas imagens, aqueles ritos, aquelas repetições, aquelas rezas, é tudo muito diferente. E aí ela falou assim para mim, Jeff, você não pode colocar Deus numa caixa de sapato. Deus, ele se revela como ele quer, para cada pessoa ele se revela e se mostra de uma maneira. Ela falou assim, então larga de bobeira, larga de preconceito e não se incomode com isso. Então aquilo foi para mim muito bom ter ouvido aqui da minha mãe. Tipo, olha, Deus ele age, né, independentemente do ambiente. Hoje em dia, eu vou com a Liz nas missas, quando ela fala hoje eu quero ir na missa, né? Então eu acompanho, ou então nós vamos no culto, a gente vai no culto. E nas comemorações católicas que a igreja protestante normalmente sai da cidade, vai para retiro, e tem, por exemplo, comemorações, eu prefiro ir na igreja dela, porque teve, por exemplo, agora aquela caminhada, a procissão. Teve a procissão na Páscoa, com aquelas estações, e aquilo é marcante. Na hora que Jesus é crucificado, eu não aguentei, eu chorei. Você chora? Eu chorei, porque os textos estavam maravilhosos, as orações espontâneas, e um testemunho na rua, as pessoas passando e vendo aquele povo cristão comemorando a Páscoa de Jesus. É coisa que protestante não faz. Do namoro para o casamento foi só uma questão de tempo. O nosso casamento ele teve até o consentimento do bispo. Na época era o que faleceu, Dom Bruno. Então o pároco, meu pároco, padre Norberto, a gente conversou com ele, nós tínhamos essa preocupação, né?
E só que a Igreja Católica, a Arquidiocese e a Presbiteriana conversam bem, então o batismo é aceito. Isso já facilitou. O padre Norberto, ele fez um casamento tão suave e tão abençoado, e uma das nossas exigências era que o casamento fosse uma bênção para as pessoas. Para os casais. Para os casais. E foi maravilhoso. Até hoje, faz 6 anos que a gente se casou, até hoje minha família fala de como eles foram abençoados, como o padre Norberto soube transmitir, falar, e como foi bonita a cerimônia. Assim, a gente busca a essência e o conteúdo e não a forma. Acho que isso que é o legal. Não o ismo do catolicismo, não o ismo do protestantismo, mas o conteúdo que é o Senhor Jesus e a palavra dele. Casados há 6 anos, eles procuram viver a fé através do testemunho de amor um para com o outro. Eu acredito que o respeito é o principal. Lógico que a gente tem o amor, e assim, o amor ele tá ali, ele é o tempo todo, né? Ele existe o tempo todo. E essas situações que você vai vivendo, você vai empregando respeito, você tem a sua fé, seus princípios, seus valores, que eu vim, vamos dizer, de um berço, né, católico muito bem formado, não tenho o que questionar disso, que ajuda a ser a pessoa que eu sou hoje. Não adianta eu ser um religioso, eu praticar uma religião e em casa eu não viver aquele amor, não viver aquela religião, não viver o que a palavra de Deus prega, não ser o que Jesus falou, que o marido tem que ser, a palavra de Deus fala que o marido tem que ser, amar a esposa como Jesus amou a igreja, ao ponto da sua própria vida. Então, esse é meu objetivo. E esse devia ser o objetivo das pessoas, porque o amor é Deus, porque Deus é amor. Tá aí, então, o testemunho de uma boa preparação para o sacramento do matrimônio. Esse testemunho todo fez com que a gente percebesse isso. A preparação foi boa. Depois da preparação, a vivência certamente é boa. Porque se a gente olha no alicerce, capricha ali no alicerce, e eu sempre tenho insistido muito nisso. Quando a gente capricha no alicerce, o que vem depois é uma casa fortalecida. O testemunho desse casal deixa isso muito claro para nós. Quando você que está aí pensando no casamento, ao invés de pensar primeiro na festa, em como é que vai ser a roupa dos padrinhos, que salão de festas que vocês vão alugar para fazer a festa, como é que vai ser a comida, porque tem gente que se prepara pensando em tudo isso em primeiro lugar. Salão de festas, como é que vai ser a comida, como é que vai ser a música, se vai ter música ao vivo ou não. E começa a pensar, e a preparação para o sacramento do matrimônio, para a bênção de Deus, para o momento fundamental, nem sempre pensam nisso. Sabe que algumas pessoas esquecem até de levar a documentação na igreja? Pensam em tudo, em tudo, em tudo. Algumas vezes, lá na minha paróquia acontece isso, tem que ligar para o casal. Escuta, vocês não vão trazer os documentos necessários para o processo do casamento? Pensam em tudo, em tudo, em tudo. Aí, quando é aquilo que é o mais importante, que vai dar ali a bênção, o alicerce para a vida, acabam deixando de lado, acabam se esquecendo. Então, a gente tem que se preocupar sempre com o que é mais importante. A preparação é fundamental. Esse testemunho é para ficar marcado, gravado aí na sua vida e na vida da sua família, que a preparação primeiro, a preparação vem em primeiro lugar. Ela é fundamental para que a casa depois seja construída sobre a rocha. Olha, eu tenho uma super dica aqui para você. Talvez você está aqui acompanhando o programa e durante vários programas nós estamos falando sobre família, não só eu, mas também outros apresentadores, por conta daquilo que a igreja está vivendo neste tempo. Essa vivência
do sínodo que está tratando da vida familiar, está tratando do matrimônio e que certamente trará coisas talvez novas, mas muito mesmo para reafirmar aquilo que é a doutrina da igreja. Mas eu quero fazer um convite especial para você se aprofundar sobre as questões familiares. Como é que você faz isso? Para acompanhar esta última semana do Sínodo dos Bispos, o EAD Século XXI disponibiliza o Seminário Virtual da Família com o tema Família, Projeto de Deus, contendo diversos vídeos e textos relacionados ao tema, refletindo sobre esse importante projeto de Deus. Além disso, há uma seleção das principais notícias sobre o Sínodo e alguns artigos da revista Brasil Cristão que exprimem a importância e o valor da família. Para participar desse seminário, você entra aí no nosso portal, nosso site rs21.com.br/EAD. rs21.com.br/EAD. É uma grande oportunidade para aprender, pensar e rezar sobre a sua família. Toma a iniciativa, então, para você se aprofundar mais ainda nas questões familiares. Tenho certeza que vai fazer muito bem para você e, inclusive, para você ajudar outras pessoas que estão se preparando para o sacramento do matrimônio. Tá aí, então, essa grande iniciativa do nosso EAD Século XXI para você vivenciar esse último momento aí do Sínodo dos Bispos. Qual é o investimento que você tem que fazer para participar desse seminário virtual? Único, é só se inscrever, é gratuito. Você só precisa se inscrever e dizer, eu quero este curso, eu quero participar deste seminário. Tá aí, então, essa é a sua iniciativa e é o que nós queremos oferecer para você, um convite especial para que você se aprofunde sobre as questões familiares. rs21.com.br/EAD. E eu quero agradecer você que faz parte desta obra de evangelização e a sua generosa contribuição faz com que proporcionemos isso para tantos dos nossos, para todo esse Brasil, né? Para o povo que quer se aprofundar na vida familiar, que quer se aprofundar na vida de fé. É o seu investimento, a sua ajuda mensal que faz com que essa graça chegue aos corações. Eu quero então agradecer imensamente todos os nossos sócios e sócias. Daqui a pouquinho tem o nosso mural de sócios, que a gente vai ver aí as pessoas que têm participado com a gente, fazem parte desta obra de evangelização e mandam para cá a sua foto, para que o Brasil conheça aqueles que colaboram com a gente. Acho que já está no ponto aí, vamos dar uma olhadinha no nosso mural de sócios? Acompanhe comigo. Muito obrigado aí aos nossos sócios que participaram com a gente, a Carla Maria Zupo de Assis, o filho Antônio Augusto, que são lá de Belo Horizonte, Minas Gerais, a Glória da Penha Nascimento de Indaiatuba, São Paulo, e a Maria Silva Sampaio, de São Paulo, capital. Muito obrigado por vocês terem participado conosco aí no nosso mural de sócios. Você quer participar? É só você enviar sua foto para cá. Você pode enviar pelo e-mail, serfeliz@rs21.com.br ou pelo nosso endereço de correspondência. Você pode ser feliz, Caixa Postal 1000, CEP 13020970, Campinas, São Paulo. Manda sua foto, ela vai aí para o nosso mural de sócios. Olha, eu vou para o intervalo, na volta tem o nosso momento de notícias, momento importante para você ficar sabendo aí o que está acontecendo na vida da igreja, o que está acontecendo aqui no nosso Brasil, qual a repercussão que está tendo aquilo que a igreja está vivendo nesses dias lá no Sínodo. A gente vai comentar um pouco sobre isso e sobre as notícias que estão saindo aí quentinhas para você e para toda a sua família. Intervalo rapidinho, já já eu volto.